servir ao meu Deixe eu país. apertar sua mão. Eu não quero apertar sua Estou mão apenas agora. agradecendo por Não. você servir ao nosso Não país. agora. Pare de chamar as pessoas aqui de mentirosas quando você não sabe do que está falando. Quando eu menti, O tempo todo que você disse que Jesus é real. Cliff debate com um veterano que afirma que a Bíblia promove a escravidão, desafia a ideia do inferno e questiona a moralidade de Deus. Será que Cliff consegue defender o cristianismo contra essas acusações contundentes? O veterano tem razão. Ou Cliff apresenta um argumento forte o suficiente? Deixe sua opinião nos comentários. Agora vamos mergulhar no assunto. Um crime finito pode ser punido com sofrimento eterno? Isso não é julgamento. Isso não é equilíbrio. certo? Muito bem. Agora, há pelo menos duas boas razões, do meu ponto de vista, para existir o inferno. Primeiro, se eu escolho viver minha vida separado de Deus, Deus não vai me forçar contra a minha vontade a passar a eternidade com Ele. Mas ele vai te forçar a ir para o inferno. O inferno é minha própria escolha. Ele está te dando duas escolhas, então isso é uma situação forçada. Senhor, você tem duas escolhas: ter um relacionamento comigo ou não. Certo? Essa é a natureza da realidade. E você está certo. Você tem a escolha de ter um relacionamento com Deus ou não. Se você escolher ter um relacionamento com Deus, passará a eternidade se relacionando com Ele no céu. Se você escolher não ter um relacionamento com Deus, Ele respeita seu livre-arbítrio. Ele respeita sua dignidade. E Ele honrará essa escolha. E você passará a eternidade separado dele. Então, a primeira razão para o inferno é que Deus respeita o livre-arbítrio. A segunda razão para o inferno é porque Deus é bom. No final, o mal perde. Pense na sua visão de mundo. Se não existe Deus, se não existe dia de julgamento, se não existe céu e inferno, então o mal vence. A menos que o bem vença, certo? O mal vence. Mas o bem poderia vencer. Não, não, não. O Holocausto aconteceu. Os judeus Mas foram houve mortos. progresso. Houve progresso. E também houve menos crime nos últimos séculos. Especialmente desde que nos tornamos um mundo mais secular. Há menos crime e muito menos pobreza do que no passado. Isso é um fato. Você pode pesquisar. Ok, então eu quero que vocês, afro-americanos aqui, se lembrem de que apesar de os brancos terem escravizado seus bisavós, nós progredimos. Isso é vazio, Senhor. O fato é que afro-americanos foram escravizados, foram mortos, certo? E se não existe Deus, então o mal vence. Mas se existe um Deus, por que isso aconteceu? Mas o ponto é que existe um Deus que julgará todos nós. A Bíblia promoveu a escravidão. Ela deu razões no seu livro para ter escravidão. Não, Senhor. Você está tentando jogar isso em mim agora. Algumas pessoas aqui que possam ser afro-americanas podem ter um problema comigo. Senhor, isso não é legal. Isso é superficial. O Senhor deu um passo à Nojento. frente, Você está cavou um sendo, às buraco vezes, diante de si mesmo e está entrando nele o tempo todo. Eu servi a todos Bom. aqui. Tudo o que estou fazendo agora Bom, é servir ao meu deixe eu país. apertar sua mão. Eu não quero apertar sua Estou mão apenas agora. agradecendo por você servir ao nosso Não país. agora. Não no meio do que estou dizendo. Você me interrompe toda vez que começo a falar. Interrompo. Porque o que você está dizendo é absurdo. E o que você está dizendo é Peço verdade? desculpas pela forma como ele nos tratou agora. Pela forma como ele usou etnia e escravidão contra mim neste argumento. Foi a verdade. Você ouviu o que ele acabou de dizer? Você apenas tem dificuldade em encarar a verdade, Senhor. E eu estou desafiando você intelectualmente a encarar a verdade. E a verdade é que afro-americanos foram escravizados e mortos neste país. Isso foi promovido. Se não existe Deus, Foi apoiado pela sua Bíblia. isso é irrelevante. Foi sim. Não foi Servos, apoiado pela Bíblia. Obedeçam aos seus senhores. Não foi. E Filemão? Receba de volta o seu escravo fugitivo, Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. Se um escravo é Paulo espancado escreve e em uma sobrevive carta. 2 dias, o dono não deve ser punido. Isso fazia parte da teocracia de Israel. Falamos sobre isso anteriormente. Essa lei no Antigo Testamento está em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essas leis eram para a nação de Israel. Elas não se aplicam hoje. E o Novo Testamento deixa isso muito Então, como claro. você explica Jesus dizendo que veio cumprir a lei e não abolir? Ele diz isso. Muito simples. Ele cumpre a lei moral, mas não exige que os gentios sigam a lei teocrática judaica. Ele não especifica isso. Ele diz apenas que veio cumprir a lei. Então a interpretação fica aberta para debate sobre quem está certo. Então poderia ir para qualquer lado. Não existe qualquer lado. A pergunta é, para As onde as evidências evidências apontam que não há apontam? evidência suficiente para apoiar nossas afirmações aqui. Leia Atos 15, o primeiro concílio da Igreja Cristã. Ele trata exatamente dessa questão. Leia o livro de Gálatas. Ele trata exatamente dessa
essa pergunta. Os gentios precisam guardar a lei judaica e ser circuncidados? E claramente os seguidores de Cristo disseram não. Cristãos gentios não precisam ser circuncidados para seguir Jesus. Você mentiu. Não, eu não menti. E isso é mais um exemplo de você sendo extremamente julgador. Não, estou apenas dizendo a verdade. Não, você não está dizendo a verdade. Você sim está mentindo. Quando eu menti, O tempo todo que você disse que Jesus é real. sim, eu disse que Jesus é Você disse real. que ele é o Filho de Deus. Eu disse Como? que ele é o Filho de Deus. Isso é mentira. Não tenho certeza Não é disso. mentira. Isso é a verdade absoluta. Claro que é verdade. Eu falei com ele esta Eu li manhã. um livro diferente que ninguém nunca leu antes. Eu sei disso por causa de um Deus diferente. Diz que o seu Deus especificamente Sim, e daí? é Jesus. Muhammad ensinou que Jesus não é Deus. Mas quando você estuda o Alcorão, percebe que Muhammad não é uma fonte muito Muhammad confiável diz que de Jesus é um informação profeta. sobre Jesus. Mas Muhammad viveu quantos anos depois de Cristo? E quem se importa? Bem, obviamente importa. Se você vai confiar em um homem que nunca encontrou Jesus e viveu 500 anos depois de Cristo para ser sua principal fonte de informação sobre Jesus, você está cometendo um erro. Não é Muhammad falando sobre Jesus, é o Alcorão antes de Muhammad falar sobre Não Jesus. existia Alcorão antes de Muhammad, senhor. Não. Não, estou falando dos documentos históricos que sustentam o Alcorão, não do Alcorão em si. Ok, eu preciso estudar mais sobre o Alcorão. Por favor, estude. Você está certo. Mas também pare de mentir. Pare de chamar as pessoas aqui de mentirosas quando você não sabe do que está falando. Vamos lá. Estamos falando da Bíblia. Se você rejeita a confiabilidade da Bíblia, eu respeito isso. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas não venha aqui chamando as pessoas de mentirosas quando você sabe muito bem que ninguém está mentindo São aqui. pequenas coisas que você disse sobre as quais eu diria que você foi desonesto. Tudo bem. Agora, eu não posso voltar à fita que ele tem, mas podemos voltar a esse ponto depois e conversar Eu sobre disse isso. claramente Se que as você mentiu, evidências da maneira como Jesus viveu, ensinou, morreu e ressuscitou dos mortos apontam para Cristo como confiável. Eu disse repetidamente: não acredite em Jesus porque eu acredito. Eu disse repetidamente várias vezes. E digo novamente: volte e leia os evangelhos por si mesmo. Os documentos-fonte: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pergunte a si mesmo: a evidência histórica aponta para Cristo como um louco? Se apontar, rejeite-o. Mas, se a evidência histórica aponta para Cristo como a verdade, seria muito por que não sábio ler a confiar Bíblia nele. inteira? Por que não dizer para as pessoas lerem toda a Bíblia para saber quem Deus é? As chances de conseguir que qualquer um de vocês leia a Bíblia inteira são bem pequenas. Se você tem tempo para ler toda a Bíblia, por favor, leia. Mas eu encorajaria você a começar, se não tiver muito tempo, com Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os 4 evangelhos, porque é ali que você vai descobrir sobre Jesus. Não, eu já... Agora, Jesus ama você. Ele quer que você passe a eternidade com Ele no céu. Não seria uma decisão sábia confiar nele? Não. Por quê? Porque ele criou um sistema onde eu tenho que escolher entre ele ou o inferno. E eu não quero nenhuma dessas duas opções. Ok. Não é sábio confiar em alguém que está me dando apenas 2 opções quando poderia haver uma Qual opção seria a melhor. opção melhor? Eu faço o que eu quiser fazer. E isso leva aonde? A fazer o que eu quiser. Não, senhor. Vai chegar um momento em que você não vai querer morrer, mas terá que morrer. Eu concordo com isso. Ok. Bom, fico feliz que possamos concordar nisso. Agora, Jesus disse que há vida após a morte, e ele disse que é o caminho para o céu e para a vida eterna. Então, por que você olharia para esse presente e diria: não estou interessado? Porque provavelmente é um cavalo de Troia. Então, se Jesus é um cavalo de Troia, quem é a fonte confiável? Eu sou. Você é? Quando eu olho para mim mesmo, percebo que, embora às vezes eu seja confiável, em outras vezes não E sou. Jesus é do mesmo jeito. Ore a Jesus para te ajudar, depois ore de novo. Às vezes ele ajuda, às vezes não. Certo? Coincidência. Não, não, não. Isso é falso. Se você definir oração como apertar um botão vermelho para chamar Deus como se ele fosse um carregador de hotel para trazer suas malas, então você ficará muito decepcionado com a oração. Porque oração não é uma maneira de manipular Deus para tirar uma nota A numa prova que você nem estudou. Oração não é uma maneira de conseguir uma Mercedes na sua garagem quando chegar em casa hoje à noite. Isso não é oração. É como se eu dissesse para ele: quero ser seu amigo. E ele dissesse: sim, Cliff, eu gostaria de ser seu amigo. E então eu respondesse: tudo bem, sem problema, mas me dê $1000 agora e então serei seu amigo. Isso seria incrivelmente manipulador e desonesto da minha parte. Se eu quero estabelecer amizade com este homem, eu preciso permitir que ele se abra e revele quem ele é. E eu também preciso me abrir e revelar quem eu sou. Então construímos uma amizade. Mas se eu tiver a audácia de dizer: você não quer realmente ser meu amigo,
a menos que me dê $1000 agora. Então eu sou um manipulador, sou um enganador, sou um mentiroso, sou um hipócrita. E se eu me aproximar de Deus da mesma forma, ei Deus, se o Senhor não me der o que estou pedindo, eu não vou acreditar em ti. Que tipo de enganador eu sou? Que hipócrita eu sou. Então, o que você está dizendo sobre oração? Sobre noites em que, quando criança, eu orava e chorava porque tinha dúvidas. E essas dúvidas nunca foram tiradas. Depois de passar por esse processo e estudar a Bíblia por mim mesmo, cheguei à conclusão onde estou agora. Isso não funciona. Existe moralidade na Bíblia que está ultrapassada. E você a defende, mesmo sendo destrutiva para a nossa sociedade e para a nossa cultura. Um dos meus bons amigos acabou de perder a esposa. Ela sofreu um aborto espontâneo e o bebê deles nasceu morto. Ok? Isso não significa que Deus matou o bebê. Onde estava Deus nesse caso? Não, Deus não abortou o bebê. Parece que sim. Ele não fez nada. Não. Deus criou um mundo cheio de seres humanos aos quais Ele deu um precioso presente, a vida. Gênesis 3 registra como nós, seres humanos, rejeitamos Deus e dissemos a Ele para sair. E porque Ele respeita nosso livre-arbítrio, Ele deu um passo atrás. Mas as consequências foram colapso genético, destruição, doença, morte espalhada por toda parte. Mas Deus nos ama tanto que enviou seu Filho Cristo para sangrar e morrer numa cruz, para abrir um caminho através da morte e da destruição para a vida eterna. Agarre-se a isso. Isso não faz sentido. O que não faz sentido nisso? Que um ser eterno, todo-poderoso e amoroso criaria todo esse sofrimento só para depois te ajudar. Por que Ele faria você passar por tudo isso se Ele é tudo isso? Por que teria feito isso? Absolutamente impossível. É absolutamente impossível para mim. Deus criou seres humanos com livre-arbítrio. E depois diria a eles exatamente como deveriam viver? Mas alguém tem uma pergunta?